Olá, aqui é o professor André Lino. Vamos nesse vídeo falar sobre trigonometria, mas vamos nos atentar, nos conter na trigonometria básica, voltada mesmo só para essa parte de triângulos quaisquer, um triângulo retângulo, um arco. Não vamos nos aprofundar ainda nas funções trigonométricas. Isso faremos em um vídeo posterior nessa sequência de videoaulas, tá bom? Então, nessa primeira parte, vamos começar, como o nome fala, trigonometria. Metria é medir, trigo vem de triângulo, então é como se fosse medida do triângulo, medir triângulos. Vamos estudar triângulos, tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos é os elementos do triângulo. Não vou falar da definição, porque a definição é algo bem intuitivo, que é um triângulo, é uma figura que tem três lados, ou como o próprio nome sugere, triângulo, uma figura com três lados. Os elementos de um triângulo são basicamente três. Os lados, aqui, que em geral são representados por letras minúsculas. Temos os vértices, que são esses cantos. Esses cantos são representados geralmente por letras maiúsculas, tá bom? Enquanto os lados, que são os ligamentos dos vértices, essas arestas aqui, representadas por letras minúsculas. E temos os ângulos, que são representados por letras do alfabeto grego. Tá aqui alfa, beta e o gama, certo? Então, esses são os principais elementos de um triângulo. Em qualquer triângulo, vale a seguinte relação: alfa mais beta mais gama, ou seja lá como você estiver chamando os ângulos internos, vale 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale exatamente 180 graus. Claro, isso nós estamos falando na geometria tradicional, geometria euclidiana. Mas existem estudos avançados que mostram que em outras superfícies esse valor pode estar mudando, pode estar variando, em superfícies não euclidianas. Mas isso é algo um pouco avançado para o propósito dessa aula. Tipos de triângulo. Nós temos o triângulo, ele pode se dividir em duas maneiras de classificá-lo. Uma é com relação aos lados, outra é com relação aos ângulos. Com relação aos lados, nós temos o triângulo escaleno, que significa que o triângulo possui os três lados diferentes, tá bom? Nós temos o triângulo isósceles, que se refere àquele triângulo que tem dois lados iguais. Nós temos o triângulo equilátero, que se refere ao triângulo que possui três lados iguais. Então, escaleno, três lados diferentes. Isósceles, dois lados iguais. Equilátero, três lados iguais. Temos também a classificação do triângulo quanto aos ângulos. Temos o triângulo acutângulo, que é aquele triângulo que possui os três ângulos agudos. Temos o triângulo retângulo, que é aquele triângulo que possui um ângulo reto. Note que não tem como um triângulo possuir mais de um ângulo reto ou mais de um ângulo obtuso, pois a soma dá 180. Se tivesse dois ângulos retos, a soma já dava 180, sobrando nada para outro triângulo, então seria um absurdo. E temos o triângulo obtusângulo, que é aquele que possui um ângulo obtuso. Relembrando que é ângulo agudo, obtuso. Ângulo agudo é aquele que tem medida inferior a 90 graus, enquanto o obtuso é aquele que tem uma medida maior que 90 graus. Vamos falar um pouco do triângulo retângulo, que é bem o foco desse nosso estudo. Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Os dois lados adjacentes ao ângulo reto, ou seja, que estão colados no ângulo reto, fazem vizinhança com esse vértice do ângulo reto, fazem ligação, são chamados de catetos. E o lado oposto ao ângulo reto, que é o maior lado do triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa, tá certo? Esses outros dois ângulos aqui, que não é o ângulo reto, são chamados ângulos agudos. E nós temos o ângulo reto, que geralmente é representado por esse quadradinho com ponto, para não precisar escrever o 90, tá certo? E com relação a esses catetos, existe ainda uma nomenclatura de cateto oposto e cateto adjacente. Mas isso é referente a cada ângulo, por isso é algo relativo. Por exemplo, temos o ângulo alfa aqui. Quem que está na frente dele?
o cateto B. Então, a gente diz que é o cateto oposto, por estar na frente, estar do outro lado. Já o C é o cateto adjacente. Em matemática, adjacente é aquele que está perto, aquele que está do lado. Quando você está em uma sala de aula, a pessoa que está sentada ao seu lado, à sua frente, atrás de você, é uma pessoa que está adjacente a você, está imediatamente ao seu lado, imediatamente após o anterior a você, tá certo? Então, o cateto B é oposto ao ângulo alfa e o cateto C é adjacente ao ângulo alfa. E essa visão já se inverte para o outro ângulo, para o ângulo beta. Para o ângulo beta, quem é o cateto oposto a ele? É o C, e quem é o cateto adjacente ao B. Então, essa questão de oposto e adjacente ela é relativa, vai depender de qual ângulo a questão vai fazer referência, tá certo? As principais razões trigonométricas são três: seno, cosseno e tangente. Claro, existem outras razões? Existem, que ao todo são seis. Existe a secante, cossecante, cotangente, mas elas são uma extensão dessas três, são os inversos dessas três. Então, não vamos falar por hora dessas três relações extras. O seno. O seno, normalmente, quando vamos escrever a abreviação, é SEN. Aqui está SI, porque normalmente quando você digita em algum programa que vai digitar um texto matemático, ele vai ser o I de sim, que é em inglês, tá certo? Mas tanto faz, SN ou SEN. Aí você coloca a letrinha do ângulo, no caso estou falando do ângulo alfa, que é o cateto oposto ao ângulo alfa. Como eu disse, é o B, que é a hipotenusa, é o A. Que a definição de seno é essa, é a divisão, a razão entre cateto oposto e hipotenusa. Enquanto que a definição de cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, quando eu falo do seno de alfa, é o cateto oposto, que é o B, dividido pelo A. Quando eu falo do seno de beta, é o contrário, é o cateto oposto, que é C dividido por A. Já o cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido por A, cosseno de beta já é B dividido por A. Então, note que há uma inversão aqui. O seno de alfa é o mesmo valor do cosseno de beta, e o seno de beta é o mesmo valor do cosseno de alfa. Isso não é apenas coincidência, não. É devido à definição do que é seno e do que é cosseno, de cateto oposto, cateto adjacente, e essa definição se aplica para qualquer dois ângulos que sejam complementares. O que são ângulos complementares? Ângulos cuja soma seja 90 graus. Se eu tenho dois ângulos, eu sei que a soma deles dá 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro, tá bom? Temos uma terceira relação, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a tangente. Tangente de alfa, B sobre C. Tangente de beta é o contrário, C sobre B. Uma fração é o inverso da outra. Então, nós já temos aqui uma boa relação, que a tangente entre dois ângulos complementares, um é o inverso do outro. Quando eu multiplicar os dois, vai dar 1. Continuando, temos a lei dos seno e lei dos cosseno. A lei dos seno é essa primeira aqui, que existe uma proporção entre os lados de um triângulo e seus respectivos ângulos. Como assim? Ó, esse lado A, minúsculo, ele é proporcional ao seno do ângulo oposto a ele, esse Azão aqui. Ó. Então, quando eu pego esse seno de A dividido pelo Azinho, ou então o contrário, o Azinho dividido pelo seno de A, tanto faz, vai ser a mesma coisa das mesmas razões dos outros lados com seus respectivos ângulos. Então, A dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o Azão, B dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o Bzão, e C dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o Czão. Existe uma razão. E essa razão, essa igualdade aqui, ainda é igual a 2R. Quem é esse R? Se nós formos fazer uma circunferência circunscrita a esse triângulo, o que é ser circunscrita? Uma circunferência em que esse triângulo fique totalmente dentro, ou seja, uma circunferência que passe pelos vértices desse triângulo. Não é o foco da aula falar em figuras inscritas e circunscritas, mas está aí. Só para recordar, circunscrita é a figura que fica fora e inscrita a figura que fica dentro. Temos também arcos e ângulos. Quando eu tenho a circunferência completa, aqui já vamos começar a fazer menção ao círculo trigonométrico, ó, vou dividir em 4 partes, cada parte é chamada de quadrante.
O primeiro quadrante vai de 0 a 90 graus, o segundo de 90 a 180, o terceiro de 180 a 260, e o 270, perdão, e o quarto de 270 a 360. Esses quadrantes, porque lembrando que a volta completa na circunferência tem 360 graus e foi dividido em 4 partes, portanto, cada uma corresponde a 90 graus. Mas o foco aqui é ver o que é um comprimento de arco. Quando eu pego um ângulo qualquer dessa circunferência, corto ele aqui, esse pedaço aqui vermelho, que eu vou chamar de ângulo alfa, ele faz na circunferência um pedaçozinho aqui, ó, essa voltinha que está em vermelho aqui, que eu estou mostrando. Isso é um arco. Arco é um pedaço da circunferência. E eu posso representar, se eu colocar aqui uma letra A e uma letra B nas extremidades desse arco, eu represento por A, B, com uma curvazinha em cima, que é o arco que vai de A até B. Mas também posso representar por uma única letra, que normalmente é representado pela letra L. Como é que eu calculo esse comprimento de arco? Uso essa fórmula. Mas, professor, de onde vem essa fórmula? Porque todas as fórmulas em matemática são deduzíveis. Tem um propósito por trás delas. Teve um estudo, não são aleatórias. Quando eu faço o comprimento de uma circunferência toda, o comprimento da circunferência é 2πr. Então eu faço uma regra de 3. 2πr corresponde à volta toda, que é 360, do jeito que L, que é esse comprimento, corresponde ao ângulo alfa. Resolvendo essa regra de 3, eu chego a essa conclusão aqui, alfa vezes π vezes r. R é o raio da circunferência em questão, tá certo? E 180 graus. Substituindo esse alfa por qualquer ângulo, por exemplo, qual o comprimento de uma circunferência de um ângulo de 60 graus? Vou substituir no lugar do alfa por 60 e no lugar do r o raio da circunferência em questão, seja 2 metros, seja 50 centímetros, tanto faz a unidade, tá bom? Aplicando a fórmula, vou ter esse comprimento. Vamos ver isso em questões mais à frente. Aí aqui nós já vamos ter algumas questões, tá bom? Primeiro, sabendo que o triângulo a seguir é isósceles, determine o valor de x. Perdão. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui os dois lados iguais. Quando eu falo que dois lados são iguais dessa figura, pela figura que ela sugere, ó, que esse lado aqui embaixo é o diferente. Em um triângulo isósceles, o lado que é diferente é chamado de base. E os outros dois lados aqui são os lados que são iguais. Então, basta igualar essas duas equações. 2x menos... Equações não, duas expressões. Quando eu igualo é que eu vou ter expressão, tá bom? Fica essa observação que nós temos que qualquer expressão assim solta é só chamar de expressão algébrica, por possuir letra e número. Quando eu faço a igualdade para resolver, aí sim se torna uma equação. Se em vez do sinal de igual fosse uma desigualdade, um maior, um menor, aí seria uma inequação. 2x menos 7 vai ser igual a x mais 5. Respondendo isso aqui, bem simples, esse x está positivo, trago ele para o outro lado negativo, então fica 2x menos x. Ó. Esse menos x é o x daqui que passou para o primeiro lado negativo. Ou, como é o mais correto, hoje dizemos que foi subtraído x em ambos os lados da equação. Mas, por simplicidade, vamos usar essa terminologia, dizer que passou para o outro lado mudando o sinal. Enquanto que o 7, que está negativo, ele vai para o outro lado, ficando positivo. Então, faça essa conta, 2x menos x dá x, 7 mais 5, 12, então x vale 12. Pronto, descobrimos o valor de x. De forma análoga, temos esse segundo exemplo. Sabendo que o triângulo a seguir é equilátero, quando fala equilátero, já temos que ficar atento à definição, que é equilátero, um triângulo que possui os três lados iguais. Aí ele pede, determine o valor de x e y. Tá aqui, ó. 2x mais y, 3x menos 3, e o outro é y. Os três lados são iguais, então eu tenho que 2x mais 1 é igual a 3x menos 3, que é igual a y. Para resolver isso, eu preciso só de duas partes para ter uma única igualdade, não preciso das três. Então, é claro que eu vou selecionar as partes que têm letras iguais para eu resolver essa equação. Então, primeiramente, eu vou descobrir o valor de x, depois vou substituir e descobrir o valor de y. Então, eu vou ter 3x menos 3 igual a 2x mais 1. Novamente, respondendo a equação, esse 2x passa para o outro lado negativo, fica 3x menos 2x.
esse 3 está negativo, passa para o outro lado positivo, fica 1 mais 3, então temos facilmente que x é igual a 4. Se o x vale igual a 4, eu posso substituir em qualquer uma das expressões para descobrir o valor de y. Por exemplo, 2x mais 1, 2 vezes 4 mais 1, 9. Facilmente também, se eu substituísse na outra, ó, 3x, 3 vezes 4, 12, menos 3, 9 também. É claro que tem que dar exatamente o mesmo valor, pois é o mesmo x. É um valor diferente, tem algo muito errado na nossa equação. Vamos a um exemplo 3. Esse exemplo 3 é uma questão muito clássica, ela cai muito em livros, em provas, todo mundo gosta dessa questão. Menos o aluno quando é pego desprevenido. Vamos ler ela aqui. Uma pessoa cujos olhos estão a 1,80 m de altura, é para dizer que a altura da pessoa, dos olhos dela até o solo, tem 1,80 m, é alguém relativamente alto, né? Essa pessoa, ela avista o topo do edifício sobre um ângulo de 45. Então tá aqui, ó, a pessoa está nessa posição A. Aqui era bom se tivesse o desenho da pessoa, ficar mais intuitivo. Ela olha lá para o T, que é o topo do edifício. Esse edifício tem uma altura X. E entre essa reta de visão dela, lá do topo para ela, forma-se um ângulo de 45 graus. Percorrendo 50 metros no sentido de aproximação do edifício, então ela estava no ponto A, ela se aproximou 50 metros até esse novo ponto, volta a olhar para o topo do edifício e agora tem um ângulo de 60 graus entre a inclinação da sua cabeça e o topo do edifício. Aí a questão pede, usando o valor de 1,73 como aproximação da raiz quadrada de 3, aí você já fica atento, se ele está falando isso, então vai aparecer a raiz quadrada de 3 na questão. Podemos concluir que a altura desse edifício é de aproximadamente, ele quer o valor da altura, que é x. A questão não precisaria dar esse y, mas se não desse nós colocaríamos uma letra, porque esse pedaço a questão não fala, e vamos necessitar dele na resolução. Aplicando a tangente nos dois casos, nós temos o que é a tangente, pelo que definimos já mais atrás no começo do vídeo. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem é a tangente 60? X sobre Y. Está aqui. Quem é a tangente de 45? Cateto oposto. X de novo. Dividido pelo cateto adjacente. Só que o cateto adjacente agora é essa parte toda. 50 mais Y. Lembrando rapidamente daquela tabela dos ângulos notáveis, seno, cosseno, tangente. O seno de 30 é 1/2, o cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, o tangente raiz de 3 sobre 3. Se você tiver dúvida nessa tabela, você pode vir na sequência aqui, ó, da coluna 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 3. Aí bota raiz em tudo. Aqui é o contrário, 3 sobre 2, 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Ó. Conta 1, 2, 3. E o 2 embaixo de todos. Aqui no cosseno é voltando, 3, 2, 1. Coloca o 2 embaixo de todos e lembra da raiz. Para encontrar a tangente, uma outra forma de você fazer é só dividir o valor do seno pelo valor do cosseno. Quando eu faço a divisão dessas duas frações, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, fica a raiz de 3 sobre 3. Quando eu faço a divisão dessas duas frações, como são iguais, dá 1. Quando eu faço a divisão dessas duas, conservo a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, cancelo 2, sobra só raiz de 3. Então, eu tenho que, no lugar da tangente 60, eu vou substituir por raiz de 3. Então, fica x sobre y igual a raiz de 3. Passando y para o outro lado, x é igual a y raiz de 3. De forma análoga, a tangente 45 é 1. Então, fica x sobre 50 mais y igual a 1. 50 mais y passa para o outro lado, então fica 50 mais y igual a x. Eu tenho x isolado nas duas expressões. Então, basta igualar as duas expressões, pois é o mesmo x, ou o mesmo valor. Fica y raiz de 3 igual a 50 mais y. De onde tiramos que y raiz de 3 menos y, ó, passa nesse y positivo para o outro lado, fica igual a 50. Como a questão pede para considerar a raiz de 3 como 1,73, ó, substitui no lugar da raiz de 3, certo? Ficou 1,73 menos 1y, que dá só 0,73. 50 está do outro lado, esse 0,73 está multiplicando y, passa dividindo, fazendo essa divisão, não dá um valor exato, mas dá aproximadamente 68,5. 68,5 é o valor
do y. Agora eu substituo aqui, ó, para achar o x. A altura do edifício é x mais 1,8. Por quê? Ó, esse detalhe é importante, porque x é só a altura que está dessa reta para cima, é o topo do edifício, mas a questão é que a pessoa tem 1,80 m dos seus olhos para baixo. Então eu vou adicionar esse 1,8 ao valor de x. Só que o valor de x é 50 mais 68,5, que é o valor do y. Então fica 50 mais 68,5 mais 1,8, que dá 120,3. Então esse edifício tem aproximadamente 120 metros e 30 centímetros, certo? Uma quarta questão: qual a medida do ângulo representado por x na figura? A figura inicial da questão, gente, é essa primeira. A segunda já é uma modificação que eu fiz dela para resolver. Aqui tem 70 graus, aqui tem 30 e aqui tem 30. Eu pego e prolongo riscando aqui para formar dois triângulos. Ora, a questão não era um triângulo, eu estou estudando trigonometria, então eu vou dividir ela em triângulos, algo bem intuitivo. Quando eu faço isso, eu observo esse primeiro triângulo aqui, ó. Esse triângulo em cima, onde eu estou passando o cursor do mouse, fica 30 mais 70 mais A. 30 mais 70 mais A é a soma dos ângulos internos. E já foi falado que a soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 180. Então 70 mais 30 faz 100, para 180 falta 80. O A vale 80. Então já tenho aqui o valorzinho do A. A mais B dá uma retazinha aqui, então é a metade de uma circunferência. Toda vez que eu tiver dois ângulos que formam uma reta, a soma deles, ó, metade de uma circunferência aqui, ó, é o chamado ângulo raso, a soma dá 180. Então A mais B, 180. Se o A vale 80, então B, obviamente, é 100. Por fim, eu tenho que x é igual a B mais 30. Ah, professor, como é que eu sei disso? É o teorema do ângulo externo. Mas não foi falado disso no material. Mas é simples, ó. Se eu não tenho um valor daqui, eu vou chamar aqui de um y, eu tenho que y mais b mais 30 é 180. Por outro lado, x mais esse y é 180. Então eu tenho o x somado com y dando 180. E eu tenho b mais 30 somado com y também 180. É porque esse ângulo de fora tem que ser igual a esses. Todo triângulo, o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes, ou seja, dos outros dois que não está próximo. Tira esse de perto. Então, b mais 30 é igual a x. Se o b é 100, x é 130, certo? Vamos a mais um exemplo. Estamos quase finalizando nosso vídeo. Em um determinado triângulo, dois de seus lados medem 3 e 4 e o ângulo entre eles mede 60. Nesse caso, ó, basta a gente aplicar a lei dos cossenos. Aplicando a lei dos cossenos, nós vamos ter, ó, o lado que nós não conhecemos, vamos chamar de x, fica x ao quadrado. Lembrando que na lei dos cossenos, sempre o lado que eu quero saber é o que eu boto em evidência, e no resto da fórmula eu coloco os dois lados que eu conheço e o cosseno do ângulo entre eles. Então fica 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, o 2 aqui é da fórmula, vezes 3 vezes 4, que são os lados, e o cosseno do ângulo entre eles. 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 9, 16. Cosseno de 60 lá na nossa tabela é 1/2, fazendo a continha fica 13. 9 mais 16 menos 12. Fica 13. X ao quadrado é 13, x é raiz de 13 centímetros. Esse centímetro tem que estar fora da raiz, essa unidade. Por fim, um último exemplo: qual a medida do arco correspondente a um ângulo de 60 graus e uma circunferência de 4 centímetros? Aplicando na fórmula alfa vezes π vezes r sobre 180, no lugar do alfa é 60, no lugar do r é 4. 60, ó, cancela o 0 com 0, fica 6 por 18. Simplificando 6 por 18, fica só 3 embaixo. Repete o 4 em cima. Fica 4 terços de π. 3 centímetros, certo? Vamos finalizar aqui nosso vídeo. Essa é a parte introdutória de trigonometria. Depois nos aprofundaremos um pouco mais com questões e com outros tópicos. E vamos falar das funções trigonométricas, tá bom? Até mais, comentem qualquer dúvida, qualquer sugestão. Até a próxima. Forte abraço.